Bem, pessoal, mais uma videoaula. Essa videoaula aqui, a minha intenção é criar aqui no MySQL. Primeiro, mostrar a vocês como acessar o MySQL através do prompt de comando, utilizando, logicamente, a plataforma Windows. Tem como utilizar a plataforma livre, o Linux ou o Ubuntu lá. Depois eu vou criar uma videoaula fazendo só essa plataforma. Mas como todo mundo em casa tem o Windows e está instalado o MySQL pelo Windows, eu vou fazer pelo Windows, tá? Que é melhor de se trabalhar no momento. Então, primeira coisa é a gente procurar o prompt de comando. Tá? Então, a gente vem aqui em todos os programas, acessórios, tá aqui, prompt de comando. Ele já vai acessar como meu usuário, tá? Como a gente trabalhou com a disciplina no primeiro período lá, provavelmente vocês trabalharam com raiz do sistema. Então eu dou um CD aqui e agora eu vou procurar onde está instalado o meu MySQL, tá? Que é o MySQL que eu estou utilizando na minha máquina, que eu instalei na minha máquina. Eu tenho que ter o endereço dele aqui para ele acessar dentro do prompt de comando. Quem souber de cabeça pode botar o endereço aqui direto, mas quem não souber, a gente faz esse caminho aqui, procura aqui no meu computador, no C, onde ele está instalado, tá? Ele está instalado aqui. Só que o programa que eu vou utilizar um gerenciador, tá? Um programa que faz gerenciamento de vários outros sistemas, tá? É o XAMPP. O que é o XAMPP? XAMPP é uma ferramenta que ele incorpora vários aplicativos. Incorpora o MySQL, o PHP, PHP Admin, tá? A gente consegue trabalhar com o Apache, com servidor. A gente consegue desenvolver um banco de dados, trabalhar com esse banco de dados voltado diretamente para a internet, utilizando já o próprio browser, tá? Da internet. Isso é interessante. Quem tiver interessado, depois eu posso até conversar comigo que eu explico melhor qual é a função desse XAMPP aqui, tá? Mas vamos ao que interessa. Dentro do XAMPP aqui eu tenho a ferramenta MySQL, ó. Eu tenho o meu programa MySQL. Eu vou utilizar esse MySQL aqui. Eu vou clicar nele e depois eu vou clicar na pasta binário, que é o binário dele, onde ele está instalado. Todas as minhas tabelas, tudinho, que é o executável dele. Aqui é o meu endereço, ó. c:/champ/mysql/bin. Eu vou copiar esse endereço e vou colar no meu prompt de comando lá, ó. E vou dar um Enter. Olha como ele já sai do meu usuário e já acessa direto o programa. Ó. Ele está acessando lá aquele programa lá. Ou seja, já está acessando o MySQL. Quem souber esse endereço de cabeça, é só copiar aqui. Lembrando que tem que botar o CD para ele navegar na raiz do programa, tá? Então, eu já utilizando o MySQL, tá, dentro do programa, agora eu vou executá-lo. Eu vou botar MySQL, espaço, menos U. Vou acessar como localhost, que é o root, né? É o meu endereço da máquina, menos P, porque eu tenho uma senha. Então ele vai pedir a minha senha. Essa senha aqui foi a senha que eu defini quando instalei o MySQL. Então quem não colocou senha na hora da instalação, muito bem provável ter colocado, mas quem não colocou, quando chegar nessa telinha aqui, é só dar Enter, tá? Se não tiver senha, ele vai passar, vai entender que não tem senha e vai entrar no MySQL. Observe que a gente já está acessando aqui o MySQL. Tá? Então a gente já está dentro do módulo MySQL, mas utilizando o que? O prompt de comando. Ó. Aqui é a barra de endereço, aqui, o prompt de comando. Isso aqui é interessante por quê? Porque através do prompt de comando a gente tem mais acesso do que direto pelo MySQL lá. Aqui eu estou utilizando todos os serviços do sistema. Aqui eu consigo criar usuário, definir privilégio para o usuário e acessar direto daqui. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o comandinho básico que a gente sabe, verificar quais são as bases de dados no meu sistema. Bem, tenho várias bases de dados, tá? Por default, quando a gente instala o MySQL, só existe duas tabelas lá, que é a Information Sherman e o MySQL. Essas outras que aparecem aqui são tudo bases de dados que eu criei, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vou selecionar a base MySQL,
Então, eu vou selecionar a base use MySQL e vou acessar as tabelas dessa base de dados. Isso aqui você já conhece esses programinhas, esses comandos, então fica fácil. Ó. Acessei a base de dados MySQL e as tabelas. Essa base de dados MySQL, ela já vem por default na instalação do MySQL. São as tabelas, tá? Do próprio sistema. Tabela de monitoramento, tabela de usuário, tabela de procedimento, tabela de host. Então, são tabelas definidas pelo próprio sistema que a gente não altera, tá? No momento. O que a gente vai fazer é, pelo menos, selecionar. Existe uma tabela chamada usuário aqui. Essa tabela, ela vai ter registro de todos os usuários, tanto do local host, como os usuários definido, tá? Criado depois. Então, eu vou acessar essa tabela, também comando que a gente já conhece, select asterisk from user, né? Que é o nome da tabela lá. Eu vou reparar que vai aparecer o quê? Vai aparecer toda a estrutura da tabela, tudo que contém dentro da tabela, tá? Aí vem aqui o host, o usuário, o password que eu defini, as tabelas privadas. Por que privada? Que é do próprio sistema, tá? A gente pode reparar que tem index, alter, show, create, tá? Então, essas tabelas são do próprio sistema. E embaixo tem os usuários definidos, criados, ou seja, os usuários criados da definido. O primeiro, que é o usuário root, né, que é o que eu defini, da minha máquina, localhost, root, e uma senha. Essa senha é criptografada, tá? E aqui embaixo tem outro usuário. Esse outro usuário foi um usuário que eu criei. Depois eu vou explicar agora, a intenção dessa videoaula é explicar como criar um usuário desse e definir o privilégio para esse usuário, tá? Lembrando que a gente está acessando a tabela MySQL. Existe outra maneira de saber quantos usuários existe dentro do gerenciador, tá? É só a gente chamar um select, a mesma coisa, a select user, né, de usuário, from quem? User. Esse user, tá? Eu estou selecionando os usuários de quem? Das tabelas user, dessa tabela aqui, ó. Então, quem está criado dentro dessa tabela? É isso aqui, ó, o root e o aluno 2, ó, aluno 2 e root, correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um aluno 1, aqui tem um aluno 2, eu vou mostrar como criar um usuário, tá? Então, vou criar um usuário aqui, ó. Bem, cria um usuário. Como que eu vou saber que esse usuário foi criado? Simplesmente eu vou selecionar a tabela aqui, ó. Vou selecionar a tabela. Ó, o aluno 1 foi criado. Correto? Agora, o que a gente vai fazer? Esse aluno 1, ele vai ter acesso a quê dentro da base de dados? Tá? Lembra que a gente está acessando pelo quê? Pelo root aqui, ó. Eu não estou no usuário. Eu criei o usuário, só que eu estou acessando pelo quê? O modo mais alto, ou seja, o gerente do banco de dados, ou seja, o que tem privilégio de fazer tudo no banco de dados, que é o root. Esse usuário 1 aqui, se eu quiser saber alguma coisa dele, eu posso acessar pelo root ou acessar por ele. Para me acessar por ele, eu vou ter que sair do usuário root. Então, eu dou um exit aqui, ó, eu saí, ó, e vou acessar pelo usuário que eu criei, aluno 1. Definir alguma senha para ele, ó, eu não defini senha nenhuma, criei o usuário aqui, ó, não foi definido nada. Então, eu dou um enter, ele vai acessar aqui. Ele já acessou aqui com o usuário aluno 1, tá? Se eu der um show data bases, o que ele vai me mostrar? Ele só vai me mostrar a primeira tabela, que é de informação. Ou seja, esse usuário, ele não tem direito a fazer nada. Se eu quiser criar uma base de dados aqui, ó, data
base create database teste, um exemplo. Ele não vai me deixar criar, porque esse usuário ele não tem acesso, tá, à estrutura do gerenciador do banco. Ele não consegue criar banco, ele não consegue acessar nada. Tá? Ele é um usuário sem privilégio nenhum. Tá? Eu vou sair aqui dele, vou sair, vou entrar como root, como usuário principal, vou definir a minha senha, digitar minha senha, eu vou acessar aqui o usuário, já estou no meu, agora sim, eu estou como usuário principal. Eu vou saber quais são os privilégios desse usuário aqui. Eu vou chamar esse comando aqui, ó. Deixa eu copiar aqui e colar, que é mais... Foi aluno 1, né? Videoaula corre muito. E se eu ficar digitando... Então, aqui, eu acessei aqui, ó. Quais são os privilégios? Esse usuário, ele não tem privilégio nenhum. Ele só está criado dentro do sistema lá. Tá? Ele não consegue criar tabela, ele não consegue acessar nada. Ó, eu estou no root. Se eu der um show... Deixa eu voltar aqui que é mais rápido. Show database, eu consigo acessar toda a base de dados. Por quê? Porque eu estou como root, eu estou como usuário principal. Já como usuário, aqui, ó, aluno, eu dei um show database, só acesso o quê? A informação do sistema. Tá? Então, ele não consegue fazer nada. Ó, como eu vou definir uma senha para esse usuário e definir que ele possa ter acesso, tá, a base de dados, né? Acesso a esse gerenciador e dentro desse acesso ele possa criar uma base de dados, criar tabela, tá? Primeira coisa, eu vou definir uma senha para esse usuário. Então, vamos lá. Para definir senha para o usuário é muito simples. Vamos lá. Eu vou. Lembra do comando lá de update lá que a gente trabalhou no semestre passado? Então, set o que? Password. Eu vou setar a senha de quem? Para o aluno 1, o aluno que eu criei, aluno 1, tá? A senha vai ser igual ao quê? Eu vou botar dentro de parênteses a senha que eu quero, 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um Enter. Ele vai definir essa senha. Lembra que eu estou no usuário root? Eu vou sair, vou entrar como aluno 1, ele vai pedir uma senha. Antes eu dava Enter, ele entrava. Agora não, se eu der Enter, ele vai dar erro. Ó, ele deu um erro. Por quê? Porque eu defini uma senha para ele. Então, quando eu definir agora aluno e ele pedir a senha, eu tenho que dar a senha que eu criei. 1, 2, 3, 4, 5. E ele já vai entrar aqui, ó. Eu estou no usuário aluno 1. Eu vou dar um show outra vez database e a gente vai ver que ele não tem acesso ainda a nada. Ele não consegue criar, ele não consegue acessar nada. Tá? Agora eu vou criar um quê? Eu vou criar uma linha de comando que dê o quê? Privilégio para ele acessar as bases de dados. Ele vai criar uma base de dados, vai criar as tabelas, que até agora ele não tem esse acesso. Olha que interessante. Foi erro meu, mas aqui. Ó. Eu estou no aluno 1, tá? Não saí do aluno 1 e estou tentando definir um privilégio para ele. Tá? Eu não posso fazer isso, porque a única pessoa que tem condições de definir privilégio para o aluno 1 é o root. Tá? É o localhost lá, o usuário com privilégio, o principal. Então, eu tenho que sair do aluno 1. Isso aqui é importante, tá? Eu vou sair do aluno
tá? Ó, saí do aluno, vou entrar como usuário principal. Vou definir a minha senha, colocar minha senha de acesso. E agora sim, agora eu posso gerar esse comando aqui e dizer, como eu sou o usuário principal, dizer que o usuário que eu criei, aluno 1, ele vai ter acesso à criação de quem? A criação de qualquer base de dados, tá? Ele pode criar uma base de dados, tá? Esse asterisco, ponto asterisco, quer dizer que é toda a base de dados, todas as bases de dados, dentro de qualquer base de dados criada. Se eu quisesse definir uma base de dados aqui, eu botava o nome da base de dados aqui. Como eu tenho várias bases de dados, ó, eu poderia definir aqui banco, ponto asterisco. Eu estou dizendo que ele vai ter acesso só a que base de dados? Ao banco, a toda a base de dados. Mas isso a gente vai ver na prática, tá? Nas próximas videoaulas. Aqui eu estou definindo o quê? Para toda a base de dados, ou seja, ele pode acessar qualquer base de dados e criar uma base de dados. Olha lá, como eu estou no root, ele criou. Tá? Agora a gente vai na prática, vai fazer se esse usuário... A primeira coisa que eu vou fazer é ver os privilégios desse usuário. Eu volto aqui, ó, vou voltar. Opa, já mudou. Aqui ele já mudou toda a sua, sua configuração. Aqui ele já foi para criar em todo o sistema. Quem? O aluno 1, identificado por senha. Olha a senha criptografada aqui, ó. Essa senha aqui, ela está... Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui a tela, deixa eu ver se vai dar. Não, tá bom, já está no máximo. Ela está criptografada. Antes aqui, a gente acessava... Deixa eu voltar aqui rapidinho. E a gente podia ver que ele não tinha senha definida aqui, ó. Ele não tinha senha definida, ó. Ele não tinha senha definida, ó. E aqui eu já defini a senha. Defini uma senha e defini que ele tem acesso a qualquer coisa. Então, para encerrar essa videoaula, o que a gente vai fazer? Eu vou sair do usuário com privilégio, vou acessar o aluno 1. Vou dar a senha, lembra da senha? E agora eu vou tentar o quê? Eu vou tentar dar um show data bases e ele mostra tudinho. Se eu quiser usar qualquer base de dados dessa aqui, eu consigo usar. Se eu quiser usar qualquer base de dados dessa, eu consigo usar, tá? Então eu vou botar aqui, ó, quer ver? Ó, user banco. Ó, show. Olha lá. Eu estou dentro do usuário aluno 1. Não estou dentro do usuário com privilégio, não, tá? Com todos os privilégios, que é o root. Estou com o aluno 1. Eu defini que esse aluno 1 tem todos os privilégios de acesso de quê? De todas as bases de dados, como ele pode também, se ele quiser, criar uma base de dados. Ó, create data base. Vou botar uma base de dados aqui, vou botar aqui teste. Teste não pode, que já existe, tá, gente? Desculpa. Vou botar teste 1, por isso está dando erro. Já existe lá. Olha lá, ele criou. Agora eu vou voltar aqui, ó. Show database, está aqui, ó. Teste 1, a base de dados criada. Se ele quiser deletar essa base de dados, drop. Olha só, gente, aqui, deixa eu...
Aqui ele não vai poder deletar a base de dados, ele só vai poder criar a base de dados, tá? Porque quando a gente definiu, isso aqui é bastante interessante, porque senão qualquer usuário poderia chegar aqui e sair alterando qualquer informação aqui das bases de dados, até do próprio gerenciador. Então, esse aluno 1, ele só vai ter condições de quê? De criar, porque a gente definiu aqui que ele só vai ter acesso a quê? A criação, tá? Ó, a criar dentro de toda a estrutura. Ele não tem o comando de deletar, de dropar, de alterar, de nada. Ele só vai criar. A única usuário que possa deletar essa base de dados é o usuário root. Eu vou entrar aqui, eu vou sair aqui, só para finalizar, vou entrar como... Ó, repare que aqui ele tentou deletar, deu erro. Ó. Ele não conseguiu deletar. Tá? Aqui eu criei a base de dados, ele não conseguiu deletar a base de dados aqui, ó. Ele não conseguiu deletar a base de dados, porque ele não tem privilégio para isso. Agora, o root tem privilégio, quer ver? Root, vou dar minha senha. Isso é uma questão de segurança, tá? Porque quando o usuário principal define os outros usuários, ele define quais são os privilégios que esse usuário vai ter acesso, já para não sair destruindo as bases de dados existentes. Então, aqui eu estou como usuário root, estou como meu usuário root, eu vou agora dropar aquela tabela lá, ó. Quer ver? Ó, eu vou deletar essa tabela, essa base de dados, desculpa, base de dados. Ó, a base de dados foi deletada. Agora eu vou dar um show database para ver se ela saiu. Então, o usuário aqui, tá? Eu só defini privilégio para criação, tá? É bom lembrar. Nas próximas aulas, essa aula está ficando grande, eu vou criar outras aulas para a gente definir outros privilégios de criação, tá? Eu vou definir inserção, tá? Atualização, mas já, por enquanto nessa videoaula só isso aqui. Então, olhem essa videoaula, estudem que isso aqui vai fazer parte da prova, tá, gente? Até a próxima aula lá.